Boa noite, meus irmãos. Prazer a gente estar novamente aqui, né? Todos juntos. Essa segunda-feira meio friozinho ainda, mas é muito bom. Tá bom? Tá dando microfone aí atrás? Então, gente, o tema que eu trouxe hoje para vocês, que eu achei assim um tema muito bom para a gente bater um papinho, né? É servir ou ser servido. Então, quando Deus chamou Ananias para que ajudasse a Paulo de Tarso na sua obra, ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Quando o anjo Gabriel anunciou a Maria que ela fora escolhida para trazer o Messias à terra, ela disse: eis-me aqui, Senhor, sou a serva de Deus, faça-se em mim a tua vontade. Quando Jesus apareceu a Paulo de Tarso, na entrada das portas de Damasco, e com essa visão o cegou, ele naquele momento compreendeu que deveria servir ao Mestre querido. E quando Jesus esteve entre nós, ele declarou: eu não vim para ser servido, mas sim para servir. Então, todas essas citações evangélicas, né, faz com que nós façamos uma reflexão naquilo que nós também viemos fazer aqui. Viemos fazer o que aqui nesse planeta? Viemos aqui para sofrer, para cumprir as nossas expiações e provas. Viemos a passeio para viver a vida desse mundo. Ou viemos com alguma missão? Bom, todas essas perguntas, né, têm a mesma resposta. Todas elas são válidas. Porque todos nós viemos, reencarnamos em grupos e estamos aqui nesse planeta para tudo isso. Para cumprir as nossas tarefas, para espiar o nosso passado, para viver a vida, para passear, para trabalhar, para estudar. Então, tudo isso. Mas viemos também com o propósito de uns ajudarmos os outros e para que nós possamos servir ao nosso próximo. Porque Jesus falou: sem fora da caridade não há salvação. E nós todos sabemos isso, que fora da caridade não há salvação. Mas muitos acham que a caridade só é no momento em que estão dentro do seu grupo religioso ou do seu grupo social, das instituições que fazem parte. Mas, na verdade, a caridade começa a gente servindo um ao outro. Então, quando uma mãe de família faz lá o seu almoço gostoso para receber lá os seus familiares, isso não é uma maneira de servir? Claro que sim. Quando o engenheiro entrega lá um prédio de apartamentos, a obra feita, para que muitas famílias possam habitá-lo, isso não é servir? É servir a sociedade também. Quando o médico dá alta a um paciente que esteve enfermo, isso não é servir? É servir. Cuidou daquele paciente, medicou, amparou, e quando o paciente está bom, ele dá alta. Isso também é servir ao nosso próximo. Mas também podemos servir de muitas outras maneiras, né? Principalmente no nosso dia a dia, dentro dos nossos lares, dentro das escolas, dentro aqui do Caritas, nós que trabalhamos aqui, outros que trabalham fora no seu trabalho. Como? Praticando alguns itens, né, que eu vou ler tudo porque a cabeça da veinha já está falhando aqui. Então, alguns itens que a gente tem que fazer para ajudar de várias maneiras. Então, primeiro, ajudar sem olhar alguém. Gente, isso é primordial. Bate uma pessoa na nossa porta, nos pede um pão, uma água. Não custa nada a gente dar uma água,
dar um alimento para aquela criatura, ou estamos passando na rua, estende a mão, nos pede uma esmola. Nós não queremos saber a sua história, nem julgar, ai vagabundo, vai trabalhar. Gente, nós não estamos aqui para julgar, porque aquele que muito julga, muito vai ser julgado. Então, a gente tem que fazer a nossa parte. Nós temos que fazer aquilo que nós precisamos fazer, mas sem julgar o outro. Se também naquele momento não está dentro de nós, nem há possibilidade de ajudar, também não tem problema. Não é por isso que nós vamos ser execrados. Não é por isso que Deus vai nos castigar. Porque, gente, muitas pessoas, né, a grande maioria hoje, são reféns das religiões. A gente vê cada absurdo aí nas religiões e as pessoas estão cegas, aquela cegueira que não enxergam um palmo diante de si. Então, pega um líder lá que coloca uma norma que vem na cabeça dele ao seu bel prazer, que vai saciar a sua vontade, o seu prazer de trazer aquele rebanho sobre o seu comando, sobre a sua relha, e as pessoas não raciocinam. Mas Jesus, quando esteve aqui conosco, ele disse que nos mandaria o Consolador prometido. E ele cumpriu a sua palavra. Ele nos mandou a doutrina espírita. Essa doutrina que é libertadora. A doutrina que faz com que nós tenhamos consciência de cada passo que nós damos aqui nesse planeta. Não adianta nós ficarmos com medo. Ai, se eu deixar de ir no centro espírita, ai meu Deus, vou ser castigado. Ai, se eu deixar de fazer isso, se eu deixar de fazer uma sacolinha de Natal, ai, já sei que vai dar tudo errado na minha vida. Gente, não é isso que a doutrina fala. Não é isso que Jesus nos ensinou. O que a doutrina fala é que nós temos que nos libertar de todas esses grilhões que por séculos e séculos foram sendo colocados como dogmas espirituais e que a humanidade aceitou de alguma maneira e muitos fazendo do seu jeito. Porque vocês sabem que o ser humano, ele é muito rebelde e ele não se ajoelha perante do Pai, né? A não ser, ele só se dobra quando ele leva uma pancada, aí ele cai de joelho. Mas por livre e espontânea vontade, não. Então, quando vem a dor, vem o sofrimento, ele logo se conecta. Ele lembra que tem Deus, que tem um Pai. Ah, eu estou pagando isso tudo. Deus está me castigando, porque eu me comprometi a fazer umas coisas e não fiz. Eu não fui um bom cidadão, não fui um bom chefe de família, não fui boa esposa, não fui uma boa mãe. Gente, Deus não nos castiga. Deus é só amor, é só bondade. Tudo aquilo que nos acontece são frutos dos maus caminhos que nós trilhamos todas as nossas vidas. E como Deus é bom e generoso, Ele sempre nos dá a oportunidade. E aqui estamos nós, encarnados, estamos aqui. Hoje temos a oportunidade de estarmos aqui nessa escola espiritual, aprendendo um pouquinho dos seus ensinamentos, para podermos fazer uma reflexão, para podermos entender a palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus, e para aprender a convivermos uns com os outros e vivermos em harmonia, em fraternidade. Porque nós não somos nem credores, nem devedores uns dos outros. Nós estamos todos irmanados na mesma trajetória, que é aprender, evoluir, caminhar, que essa é a destinação de todo espírito encarnado no planeta Terra e dos desencarnados também, que nesse momento se encontram num período de intermissão, estão no plano espiritual
assentados nas nuvens de bracinho cruzados. Estão lá aprendendo, trabalhando. Os mais rebeldes estão sofrendo. Para que o sofrimento amadureça os seus sentimentos e eles possam refletir se eles querem continuar na dor ou se eles querem ir no caminho do amor. Outro item, né, é servir sem ostentação, que é um capítulo aqui do Evangelho que diz que não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita. Gente, a ostentação é muito boa para quê? Para que as pessoas se endividem cada vez mais. Nós somos criaturas simples. Temos que viver de uma maneira simples. Ah, mas então por que existem os ricos da terra? Porque existem aqueles que vão na revista cobertos de ouro. Cada um recebe a sua oportunidade. Porque a riqueza é uma grande prova que as pessoas têm. Ela é muito mais difícil do que a pobreza. Porque na pobreza a gente não tem o que errar, é aquilo e aquilo. Agora na riqueza, nós vamos descobrir caminhos que vão nos levar cada vez mais a lugares tenebrosos. A lugares onde nós vamos nos cada vez afundarmos mais. É bom a gente ter uma boa vida material, é ótimo. Mas é melhor ainda quando ela é fruto do nosso trabalho, do nosso esforço, da nossa boa vontade. Tudo que vem nas nossas mãos para o bem nosso é maravilhoso, é abençoado. Agora, esses irmãos, muitos têm essa riqueza na mão, mas muitos sabem usar. Muitos sabem usar a favor dos menos privilegiados, criam empresas, até formam cidades, ajudam pessoas necessitadas e mais fazem isso de uma forma anônima ou através das fundações que tem, que levam o seu nome, tudo, né? Nós temos um exemplo aí do nosso atleta maior do automobilismo, que até hoje a gente fala nele, o Ayrton Senna. Cumpriu lá, é um atleta vitorioso, mas nos bastidores, só depois da sua morte, é que veio a público um pouquinho da sua obra, dos hospitais que ele ajudava, dos asilos, dos orfanatos. Mas a família dele revelou muito pouco, porque a obra é muito maior. Então, é isso que a gente tem que fazer. Deixar a ostentação de lado. A ostentação não serve para nada. Só serve para nós, cada vez mais, entrarmos no roda-moinho das coisas materiais e que vão cada vez nos sugar mais para o mais profundo poço. O outro, retribuir o mal com o bem. É o outro capítulo do Evangelho que diz: amarmos os nossos inimigos. É um capítulo todo dedicado aos inimigos, encarnados, desencarnados. Vocês vão falar, mas gente, como é que eu vou amar uma pessoa que me quer mal, que me prejudica, que me fez chorar, que me fez passar necessidades? Eu sei que é muito difícil. É difícil também para mim entender isso. Mas Jesus nos falou que nós temos que perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Hoje, esses irmãos que se rotulam nossos inimigos, na verdade são amigos temporariamente afastados do bem, como dizia o Chico Xavier. Mas que um dia eles também vão entender isso e eles vão mudar a sua caminhada. Então nós não precisamos andar de braço dado com o nosso inimigo. Nós não precisamos convidá-lo para conviver conosco. Mas nós podemos sim desejar todo o bem para ele
que ele se dê bem, que ele seja feliz, que ele realize os seus sonhos. E podemos e devemos sempre pedir perdão a ele, porque nós não sabemos o que causou nele aquela mágoa que ele tem contra nós. Às vezes não é dessa vida, às vezes são de vidas passadas, mas como nós, através da reencarnação, recebemos aquele véu do esquecimento na nossa mente, então nós ainda não entendemos por que aquele desafeto. E o maior desafeto é colocado onde? Dentro do nosso seio familiar. Ou nós percebemos ele como filhos, ou como esposa, como marido, ou como irmãos, ou como avô e avó, ou como sogro e sogra. E se nós não trabalharmos com esses que estão ali no nosso ambiente, como que nós vamos trabalhar com aqueles outros que conviveram conosco? Porque uns estão aqui encarnados, outros estão lá no plano espiritual. E eles estão nos acompanhando, vendo se realmente nós estamos nos transformando, se nós estamos imbuídos dessa vontade de nos melhorar. Porque nós temos que ser hoje um espelho para que eles vejam que nós estamos nos remodelando, estamos nos esforçando, querendo servir ao nosso próximo. Então, temos que dar o primeiro passo. Primeiro, temos nós que perdoar. Na quinta-feira, o Ricardo fez aqui uma leitura de uma lição de um livro da irmã Cidufo, e ele falou sobre o perdão. E que a gente não tem ideia como é o perdão. Será que eu já perdoei? Mas eu me lembro disso, né? Então, nesse livro aí, diz que o perdão é quando aquilo já não incomoda mais a gente. A gente lembra tudo, mas já passou, é passado. E a gente também analisa assim, nossa, foi duro quando a gente passou aquela prova, foi tão duro, foi sofrida, mas olhando hoje, lá para trás, até que não foi tão difícil. Por quê? Porque serviu para a gente ficar mais forte, a gente ter mais vontade de lutar, a gente saber que nós somos capazes de vencer tudo. Porque Deus nos dá essa força interior, essa chama para vencer todos os obstáculos que fomos nós mesmos que colocamos na nossa vida. O outro item é a caridade material e moral. É o outro capítulo do Evangelho. A caridade moral, material, a gente sabe que é a esmola, é o benefício que a gente pode dar para alguém. Tudo isso é a parte mais fácil de fazer, né? É fácil, pega uma moedinha aqui e dá, é ótimo. Traz um quilinho de feijão, deixa aqui no grupo para a gente dar para as famílias, traz um pãozinho. Mas a caridade moral, essa que é a maior. E nós não precisamos despender de nada para praticarmos a caridade moral. Basta nós termos bons ouvidos, ouvir aquele que chora, aquele que precisa de um ombro amigo. Basta termos olhos para enxergar a dor do outro, o sofrimento, que muitas vezes só quer um abraço, uma palavra amiga, um sorriso. E nós achamos tão difícil. As pessoas têm medo das pessoas. As pessoas passam a mão num cachorrinho que não conhece, mas não estende a mão para um desconhecido na rua. Quantas vezes a gente vê uma pessoa vem ao nosso, não está mal vestida, mal cheirosa, vem ao nosso encontro e a gente, corre. Eu trabalhei 8 anos na rua, dando sopa. E eu tive uma grande lição. Eu aprendi que o pão material para eles era bom. Muitos precisavam. Mas eu aprendi com eles que o principal
principal é que eles queriam ser ouvidos. Essas minorias que ninguém ouve, eles queriam ser ouvidos. Eles queriam que alguém desse a mão para eles. Eles queriam falar que tinham nome e sobrenome, que eles tinham famílias. E nunca tivemos um incidente, nunca fomos desrespeitados, nunca fomos agredidos, nem por palavra, nem fisicamente. Pelo contrário, fomos sempre abençoados. Porque quando os nossos carros saíam, eles nos davam tchau, vão com Deus, Deus abençoe. E naquele momento, aqueles irmãos que estão na sarjeta, maltrapilhos, sujos, alcoolizados, drogados, vivendo no seu mundo interior de muita dor, muito sofrimento, muita mágoa, muito rancor, muito ódio. Eles tinham a oportunidade de falar uma palavra que naquele momento ia alimentar o seu espírito. Vá com Deus. Naquele momento eles lembravam que existia Deus, que estava ali naquele momento presente com eles, e naquele momento, um segundo, eles faziam essa conexão. E eu tenho certeza que daquelas bocas saíam as palavras, não daqui, da fala, mas a palavra dita do coração. Outro é o voluntariado. Então, graças a Deus, temos muito voluntariado. Temos em todos os lugares, nas favelas, nos hospitais, nas instituições, nos manicômios, nos asilos, nos orfanatos. Temos o voluntariado, que são as ONGs, né? Que tem ONGs seríssimas, que estão lutando pelo nosso planeta, pela natureza, pelos homens, pela paz. Então o voluntariado é muito importante. Muitos vão falar, mas eu não tenho tempo para fazer nada, eu não posso me dedicar. Pode, é só querer. Quem sabe fazer um sapatinho de tricô? Pode fazer no seu fim de semana e doa numa instituição. Que pode pegar e separar, juntar meias usadas, mas porém limpas, agasalhos usados, porém limpos, e levar no asilo. Lá tem velhinhos, porque casas de repouso as famílias podem pagar. Agora, asilos, as famílias não podem pagar. E eles também não podem suprir de tudo. Então precisam também da nossa ajuda. É lógico que tem voluntariado nos asilos, São Vicente de Paula, aí, que é o nosso aqui pertinho da gente, tem um voluntariado. Mas, gente, voluntariado, assistencialismo, tudo isso é um saco sem fundo. Nunca acaba. Nós aqui no Caritas, nós temos o nosso voluntariado com o quê? Com as cestas básicas, os enxovais das gestantes. Toda semana aparece uma nova gestante. É um saco sem fundo. Toda quarta-feira, o pessoal que vem aqui, seu Lino, Nirvânia, Luci, Maribel, o pessoal todo da casa que trabalhamos aqui, estamos aqui, a Marília principalmente, que ela fica lá na cozinha, gente, parece o vale de lágrimas. Ai, pelo amor de Deus, eu não tenho leite. Eu não tenho feijão para pôr no fogo, eu não tenho café, eu não tenho... Gente, olha o tamanho da nossa casa, pequenininha, né? Temos muitas pessoas que nos ajudam, fazemos eventos para isso, fazemos, mas é um saco sem fundo. Na terça-feira o armário está de cima a baixo de compra, na quarta-feira a gente abre, é um lindo vazio. Mas nós não nos desesperamos. Sabe por quê? Porque nós sabemos que vai
ter repouso. Uma vez, eu vi uma entrevista de uma senhora, que já desencarnou, mas vocês devem lembrar dela, Dona Cidinha, lá do Fogo Selvagem, em Uberaba. Essa senhora, que era uma enfermeira, e que começou a levar os doentes de fogo selvagem para a casa dela, porque os hospitais não admitiam, não internavam. O marido foi embora, os filhos foram embora, mas ela continuou, até que ela fez um hospital, ela fez creche, ela fez asilo, ela fez orfanato, uma obra grandiosa. E principalmente, ela desenvolveu uma pomada que curava o fogo selvagem. E ela contava que um dia ela ligou para todos os fazendeiros da região. Eles não tinham o que comer. E todos negaram para ela. Diz que não tinha. E ela disse que estava na época da colheita. E vocês sabem, no interior tem muita chácara, muito sítio, muitas coisas. Aí ela disse que pegou os doentes dela, foi lá no meio do pátio e falou, ó, nós hoje não vamos comer. Mas não faz mal. Então vamos pedir para Deus que Ele nos alimente no dia de hoje, já que nós não temos o alimento material. Vamos alimentar o nosso corpo, o nosso espírito. Quem sabe o nosso corpo vai ficar saciado? E ela fez uma prece e todos os internos lá acompanharam, fizeram aquela prece sentida. No mesmo minuto, parou na porta caminhão, indo daqui de Santos para lá, que levava todos os itens necessários para eles. Abasteceu por mais de 30 dias a despensa do Hospital do Fogo Selvagem. Então, gente, vocês vejam, por isso que nós aqui não nos desesperamos, porque a espiritualidade manda, tem endereço certo. Uma vez também, eu vi Chico Xavier falando que eles iam levar pão e água embaixo dos viadutos. E quando eles chegaram, distribuíram tudo, acabou, e chegou um grupo de pessoas. E ele olhou para o Dr. Bezerra de Menezes, que o acompanhava, desencarnado, e falou, e agora, doutor Bezerra, nós não temos mais nada para dar. Ele falou, não, Chico, nós vamos ter alguma coisa para dar, vamos pedir que Jesus nos mande. Imediatamente parou uma Kombi e distribuiu um monte de quentinha. Quer dizer, gente, olha como nós temos dificuldade de nos conectar com a espiritualidade. Porque também outro capítulo do Evangelho diz, pedi e obtereis. É que nós não temos paciência, nós queremos tudo de imediato, né? Não adianta só pedir quando a gente está no sufoco, gente. Porque aí Deus deixa a gente lá no sufoco, para aprender a ter humildade, para aprender a pedir. Então, um dos maiores exemplos de servidão que nós tivemos aqui no nosso planeta, só podia ser com ele, nosso querido e amado Mestre Jesus, quando ele lavou os pés dos seus discípulos. Esse é um dos maiores exemplos de servidão, é o maior exemplo de servidão da humanidade. Mas temos outros. Temos com Francisco de Assis, quando na sua oração ele diz, Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Temos também com a irmã Amália Franco, que escreveu isso. A verdadeira caridade não é acolher o desprotegido, mas promover a capacidade de se libertar. Essa irmã Amália Franco foi uma educadora, jornalista, e que fundou mais de 100 instituições para crianças. Nós aqui na nossa cidade temos essa instituição, Amália Franco, né? Então, qual é a felicidade daquele que serve ao seu próximo? É ver que o auxiliado já não precisa mais de nós, que ele já pode caminhar com as suas próprias pernas. E quem não nasceu para servir, não serve para viver. Porque o mundo
aqueles que estão lá no topo e se acham inatingíveis, amanhã poderão estar caídos. E nós que estamos na marcha, temos que nos conscientizar que servir não é uma escravidão. Servir não é nos humilhar. Servir é amar. Porque Deus falou: amai-vos uns aos outros.